Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa casa, Comunidade Espírita Ramatiz, já harmonizadas, com essas músicas que elevam o nosso espírito. Eu convido a todos agora, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos, soltarem os braços, as pernas, relaxar os músculos da face, da testa, deixar as preocupações lá fora, se despojar dos pensamentos que muitas vezes estão tomando conta da nossa mente, do nosso coração. Vamos deixar que na nossa mente agora tenha um pensamento aliado ao coração com sentimento de gratidão pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouquinho mais da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos pelos nossos mentores e anjos guardiões, por estar conosco o tempo todo, nos protegendo, nos amparando, nos ajudando em nossas decisões e escolhas. Agradecemos ao mentor dessa casa, Ramatiz, e toda a sua equipe, que já nos aguardavam aqui. Pois desde que chegamos a essa casa, lá no portão, já estamos sendo tratados, olhados, acolhidos com muito carinho. E é assim, com os corações gratos por essa oportunidade, que pedimos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria nossa boa Mãe, que nos ampare sempre e que leve daqui também aos nossos entes queridos que não puderam estar aqui, todas as vibrações de amor, de paz e de muita luz. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição do livro Pão Nosso, capítulo 156, Céu com Céu. Deixando só um pouquinho esse título da lição, preste atenção na sua mente a que esse título, Céu com Céu, te remete. O que lembra céu com céu? Que conceito nós temos de céu? E eu vou trazer a lição. Ela é pequenininha, mas ela é de uma riqueza muito grande. E claro, as palavras da espiritualidade, elas são muito objetivas, muito claras, contanto que a gente abra a mente. Então, a lição é o seguinte, começa com o versículo de Mateus, com o capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam ou roubam. A lição. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar, ou seja, monopolizar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana,
ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Ele conclui: quando o Mestre nos recomendou a juntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Cimos são os pontos altos dessa vida. Encerra. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, brilham, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Páramos quer dizer os locais onde os espíritos superiores já habitam. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Muito interessante, né? Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente adentrar um pouquinho no entendimento da lição, eu queria trazer as seguintes reflexões. Foi o pedido que eu fiz. Você já se perguntou como é o céu e o que espera de lá? Será que é de lá? Desde a infância, o conceito do céu nos é apresentado de inúmeras formas. Uns acreditam que é a morada de Deus, de onde ele fica observando todas as coisas. Eu fui criada assim, né? Que céu era uma coisa longe que Deus ficava observando. Tudo que eu fazia certo ou errado. Já outros dizem que é o lugar para onde vão os desencarnados que foram bondosos na Terra. De uma maneira ou de outra, pensar no que é o céu nos leva a inúmeras reflexões. Você sabe o que é o céu segundo a visão espírita? Para entender o conceito de céu e inferno segundo o espiritismo, vamos acompanhar o trecho do livro O Céu e o Inferno, né? Escrito por Allan Kardec. Olha o trecho. Nessa imensidade limitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que Nola mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. A doutrina, as religiões que querem colocar início no céu, né, e colocar um limite para que ele se encerre, está no mero engano. O céu, segundo o Espiritismo, é vasto e não se restringe ao pensamento materialista de um lugar físico específico, que seria destinado às boas pessoas. Além disso, em contrapartida, também não há um lugar no subsolo do mundo destinado às pessoas ruins. Eu acho que se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo, a maioria foi ensinada assim, né? Acima as pessoas boas, abaixo as pessoas ruins. E não é assim. Concluímos que essas são apenas criações materialistas para tentar explicar o destino dos espíritos após o seu desencarne. O céu, segundo o Espiritismo, está mais relacionado ao estado de espírito do que a um local propriamente dito. Os espíritos que trabalham em sua reforma íntima e estão sintonizados em vibrações positivas após o desencarne, são atraídos para planos espirituais que se assemelham às suas virtudes.
Da mesma forma, os espíritos ainda necessitados de auxílio são direcionados para locais mais apropriados ao seu estilo de vida. Logo, muitos podem compreender esses planos espirituais superiores como o céu e os planos espirituais inferiores como o inferno. Tá. Os espíritos comuns, quando chegam do outro lado do plano espiritual, têm o objetivo de se recuperar da encarnação passada e se preparar para uma nova chance. Já os espíritos superiores, eles têm a tarefa de auxiliar esses outros seres, proporcionando ensinamentos e direcionando a programação reencarnatória. Claro, para os que conseguirem fazer novamente uma reencarnação. Há muito trabalho no céu e esse trabalho é realizado a fim de aprimorar cada vez mais a evolução dos espíritos e dos mundos. Né? Existem vários mundos, não só esse. Na casa de meu pai tem muitas moradas. O ambiente do céu se modifica conforme a vibração dos espíritos. Aqui muitos devem já ter assistido o filme Os Mensageiros, que está no cinema, né? Do livro Os Mensageiros, Nosso Lar. E lá fica muito claro, né? A gente teria essa noção pré-concebida. Os bons vão para o céu, os que não vão lá para o umbral. Tá. Umbral. O que é esse umbral que tanto se fala? O umbral, ele pode ser comparado à ideia do inferno, pois é um lugar destinado aos espíritos errantes e rebeldes. Lá encontram-se seres com vibrações muito baixas, ainda sobre amarras das mazelas humanas. Logo, é um ambiente hostil, sujo, mal cheiroso, violento e de muito sofrimento. Existe esse lugar? Existe. Assim como existe o céu, existe. A denominação que a gente vai dar, pouco importa, porque o que importa é o estado do espírito. Isso significa que os ambientes que acolhem espíritos mais evoluídos são mais agradáveis, harmônicos e amorosos. De acordo com a doutrina, o céu e o inferno não existem, conforme as ideias materialistas disseminadas aqui na Terra. Além disso, não existe um lugar separado para um e separado para outro, né? Um lá em cima, outro lá embaixo. Não existe. Logo, não se utiliza a nomenclatura céu e inferno, mas os lugares bons podem ser associados ao céu e os lugares ruins ao inferno. Os espíritos felizes são aqueles que buscaram a reforma íntima durante a encarnação. Então, logo após o desencarne, a passagem principalmente, prossegue a sua jornada evolutiva. Por isso que a vida continua. Não é porque eu desencarnei, por exemplo, que eu aprontava, tinha mágoa, rancor. Na hora que eu desencarnei, eu vou para um lugar, nossa, maravilhoso. Só porque naquele último minuto eu arrependi. Não é bem assim. Né? Nós estamos de acordo com as leis universais. As leis divinas, e uma delas é causa e consequência. Por mais que eu me arrependa, eu tenho consequências do que eu causei, seja a minha ou seja os demais, né? Nesse ambiente, pode não só trabalhar em busca de aprimoramento próprio, mas também auxiliar outras pessoas. Já os espíritos sofredores são os rebeldes e endurecidos, que ainda guardam muito ódio e rancor em seus corações. Eles acabam sendo atraídos para ambientes hostis e passam por duras situações até adquirirem esclarecimento suficiente para serem resgatados. Quem assistiu o filme pôde ver essa imagem, né? Quando um dos mensageiros, não vou dar spoiler do filme não, tá gente, que não assistiu, mas ele vai ser resgatado, porque Deus é pai, Deus não vai desamparar de nenhum dos seus filhos. Mas quem é pai e mãe aqui, tem mais de um filho, sabe disso. Às vezes um demora mais um pouco para entender, o outro não. A um, o corretivo, a correção é de uma maneira, para outro é de outra maneira. Mas o pai e a mãe deixam de amar? Deixa de ser pai e mãe, diferente para um para outro? O natural que não seja, né? Só que nós vivemos num mundo, gente, de provas e expiações. O nosso planeta é de provas e expiações, né? E a Terra, ela existe para abrigar os espíritos rebeldes e dar a eles oportunidade de evolução conforme sua conduta durante as vicissitudes da vida.
Ai, mas se a Terra abriga espíritos rebeldes, e eu estou nesse planeta, será que eu estava me achando que eu não era ainda esse espírito rebelde? Que eu vim para cá? Beleza? Como é que é isso, né? Outro dia eu vi numa palestra o seguinte, né? Se eu perguntar assim, quem é honesto? Todo mundo levanta a mão. Quem vive num país que todo mundo é honesto? Que 90% não é. Como é que é? Aí eu me coloco nos 10%. Então é interessante, se eu vivo no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Todos nós aqui estamos passando, cada um, né, dentro da sua programação reencarnatória, as suas provas e expiando também, né? Infelizmente, há espíritos que passam muitas vezes pelo mundo de provas e expiações até alcançar a clareza necessária para seguir seu caminho. Como podemos notar, o céu, segundo o Espiritismo, não existe. Pelo menos não da forma como costumamos nos referir. Trata-se apenas de um estado de espírito que proporciona morada compatível ao nível evolutivo do ser desencarnado. É interessante pensar nesse tema para avaliarmos a nossa conduta moral e agradecer pela oportunidade de estar em um mundo de provas e expiações. Céu com céu, meu estado de espírito é de céu? Então, a minha afinidade ao desencarnar vai ser para onde mesmo? Simples, né? Tá. Mas ajuntai, lá no início da lição, para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Que tesouro do céu nós devemos ajuntar? O que nós devemos? Olha só, virtudes, sentimentos elevados, nossas atitudes de bem, nosso esforço no dia a dia em sermos melhores que nós mesmos, não do que os demais. Nessa lição, né, que eu trouxe antes, que está no Pão Nosso, Emmanuel nos leva a refletir sobre atitudes de quem possui bens materiais mais do que nós. De atitudes para composições de hierarquia entre chefes e subalternos. Nossas posições, sentimentos e atitudes internas, e muitas vezes essas atitudes são de inveja, de revolta, de ciúmes, de se sentir injustiçado, raras vezes atitudes e sentimentos de estarmos felizes pelos outros, pelas condições que o outro tem, sejam materiais, seja uma posição hierárquica. Muitos acham que ter posição humilde de bens materiais estão garantidos no céu, né? Por que isso? Porque entenderam o que Jesus disse, que o céu é dos mais pobres. Não é bem assim. Humildade de recursos materiais não quer dizer humildade de coração. E já pensou por que alguns têm mais recursos materiais e outros não? Será que uns têm menos por acomodação, por preguiça de trabalhar, de estudar? Será que muitos são escravos dos bens materiais? Claro que a gente não deve ser escravo, mas a gente pode ter sim uma vida confortável, não é mesmo? Julgar o outro porque o outro possui recursos a mais, olhar para dentro de si e parar de usar o evangelho para justificar os julgamentos, né? Então justifico, eu julgo porque o outro, ele é muito rico, não vai para o reino dos céus. Porque lá no evangelho está escrito que o reino dos céus é o dos pobres. Gente, quantas vezes, né? A gente pode estar fazendo isso, nem que seja mentalmente. Não sabemos por que o outro ocupa aquela posição. Seu esforço, seu trabalho, seu suor, qual a sua programação reencarnatória. O outro traz com suas facilidades materiais uma grande responsabilidade perante a sociedade e perante a si mesmo, né? Consigo mesmo na Terra. Quantos, através da riqueza, ajudam o próximo, geram empregos, mantêm famílias? Quantos? Será que eu consigo perceber isso? Na chefia, né? Trabalham. E ali na chefia, quantos têm que se burilar
para ter paciência, para ser benevolente, para extirpar a soberba, para extirpar a tirania. E muitas vezes, quantos e quantos perdem a oportunidade, perdem a programação reencarnatória de vencer as deficiências e de adquirir essas virtudes. As dificuldades, elas vêm para trabalhar o nosso caráter, a perseverança, a nossa índole. Então, as dificuldades, elas têm um objetivo para cada um. Tudo tem que ser levado em consideração. E sempre a gente lembrar, para que julgar o outro? Né? Por quê? Quando perdemos, é que sabemos pelo apego se ainda nós somos escravos ou ainda nós aproveitamos a oportunidade para fortalecer a nossa fé, a nossa aceitação, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, na perda de bens materiais, na perda de entes queridos momentaneamente, a gente observa se a gente ainda está escravos, né, desses pensamentos, principalmente do apego. Cristo quer de nós esforço no bem, trabalhar as fraquezas diariamente, disciplina, constância. Fácil é olhar o cisco nos olhos dos outros, né? Mas não a trave que está nos nossos. Sem esforço diário, acomodados, nós não garantimos o céu celestial, né? Vida de rancor, de egoísmo, vai para o céu? Seria incoerente, não é verdade? Atraímos o que pensamos, o que sentimos, como agimos. No esforço diário, orai e vigiai, lutando consigo mesmo na busca da superação das próprias dificuldades. Céu se alcança o homem de bem, o que busca a sua reforma íntima, incessantemente, seu processo de autoconhecimento, de extirpar os seus defeitos e de alcançar virtudes. Você é o que você espalha, né? E não o que você junta. Nossa, a gente está tão preocupada em juntar tantos bens materiais, tantas coisas que atende à personalidade, né? A essa casca, a essa natureza material, essa natureza física que a gente precisa atender mesmo. Mas esquecemos que o céu encontra dentro da gente e esse céu é pelo que a gente espalha e não pelo que a gente junta, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Continua a oração que Jesus nos ensinou. Assim na terra como no céu. Olha o título da lição aí. Céu com céu, não é mesmo? O que quer dizer essa expressão? Essa expressão é uma frase que faz parte da oração do Pai Nosso, uma das mais conhecidas e recitada pelos cristãos. Essa oração é atribuída a Jesus Cristo e está presente no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O significado dessa frase é bastante profundo e pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo do contexto religioso e espiritual de cada pessoa. No entanto, de forma geral, a expressão assim na terra como no céu expressa o desejo de que a vontade de Deus seja cumprida tanto na terra quanto no céu. Será que assim tem acontecido? Segundo a visão cristã, é uma referência à vontade de Deus ser realizada em todos os lugares, em todas as esferas da vida. Ela representa a busca pela harmonia entre o plano terrestre e o plano celestial, onde a vontade divina é perfeitamente cumprida. Essa expressão também pode ser interpretada como um pedido para que a terra seja transformada em um lugar semelhante ao céu, onde reine a paz, o amor e a justiça. No Espiritismo, essa frase é interpretada como um pedido para que a vontade de Deus seja realizada em todos os aspectos da vida. Além disso, ela representa a busca pela evolução espiritual e a transformação interior, para que cada indivíduo se torne um reflexo de amor e de sabedoria divina. Na espiritualidade em geral, assim na terra como no céu, pode ser interpretada como um convite para que cada indivíduo se torne um canal de luz e amor, manifestando as qualidades divinas em suas ações, nos seus relacionamentos, né?
Ela representa a busca pela transformação interior e a construção de um mundo mais justo e mais harmonioso. No final, seja na espiritualidade, no espiritismo, nas demais religiões cristãs, nas doutrinas, o pedido é o mesmo, né? Fazer o céu de lá e o céu de cá, porque o céu está dentro da gente. Como fazer para praticar isso, né? Esse assim, na terra como no céu. Para fazer e praticar o princípio, assim na terra como no céu, é importante cultivar valores como amor, compaixão, justiça, honestidade e respeito, em todas as áreas da vida. Além disso, é fundamental buscar a conexão com o divino. Como é que eu busco essa conexão? É pela prece, pela meditação, por práticas espirituais que estejam alinhadas com as crenças pessoais de cada um, né? Mas buscar a conexão. E também tem, eu gosto muito do livro chamado Respostas da Vida, e eu vou trazê-lo aqui. Existe um capítulo chamado Mini Depósitos, porque existe um banco universal, onde a gente vai fazendo os depósitos. Né? A gente brinca aqui muito, a gente vai tendo depois bônus horas aí, quando a gente continua a vida do lado de lá. E Chico traz assim muito claro, né? É de André Luiz, o livro, a psicografia de Chico. O que são esses mini depósitos? Para já se fazer o céu internamente. Para quando a gente fazer a passagem de lá, a gente só ter continuidade. Olha que interessante. Chama capítulo 21, mini depósitos. Uma frase de louvor para quem trabalha. Silenciar reclamações mesmo justas. Abster-se de falar em momentos de irritação. Repetir-se sem alteração de voz qualquer informação para a pessoa que não esteja ouvindo corretamente. Adicionar esperança e otimismo à conversação. Omitir as chamadas verdades desagradáveis sem benefício para ninguém. Calar os defeitos do próximo. Ouvir o interlocutor sem desviar-se do assunto. Silenciar gracejos e ironias. Falar motivando as criaturas para o bem. Cultivar gentileza. Observar respeito pelas tarefas alheias. Deixar aos outros o direito de descobrirem as suas próprias realidades, sem qualquer ingerência nos assuntos que lhe pertençam à vida. Negar-se a pejorativos e brincadeiras com essa ou aquela dificuldade orgânica, seja de quem for. Querer os amigos em regime de liberdade. Prestar serviço espontâneo. Auxiliar sem ferir. Admirar sem invejar. Diminuir a tristeza ou suprimi-la onde a tristeza possa existir. Compreender as lutas e problemas dos outros sem mostrar-se superior a quem sofre. Alguns instantes de presença afetuosa onde alguém necessite de reconforto. Auxiliar uma criança difícil sem censuras posteriores. Podar sem alarde problemas que existam, que possam aparecer. Evitar complicações. Experimente lançar esses mini depósitos na organização bancária da vida e você receberá lucros surpreendentes pela carteira do bem. Gente, se a gente conseguir fazer, vou colocar pelo menos 10% que nós já caminhamos um bocado, né? Olha com que clareza. Esse é o livro Respostas da Vida, essa é a minha edição, né, que eu tenho, mas tem edições mais atualizadas, só que as lições continuam a mesma. E eu falo, gente, será que os problemas nossos, da humanidade, as nossas dificuldades, elas têm se arrastado tanto? Há quanto tempo que foi trazido isso? E eu, né, quando vejo, porque é um livro de cabeceira para mim, eu vejo, gente, mas esse aqui eu ainda não superei. Eu acho que eu já conquistei um dia, no outro dia estou lá. E o trabalho de reforma íntima exige constância. Como exige, né? Tem um livro, eu faço muita divulgação de livro. Aqui vocês têm que passar na biblioteca, na livraria, comprar e ler. A gente precisa ler, precisa se instruir, né? E um outro que eu gosto muito, o livro chama Palavras para a Alma, da Ana Teresa. Olha o que ela disse. Mais do que explicar, eu vou ler para a gente acompanhando. Olha o que ela diz de céu e inferno.
E onde que está o céu? Céu e inferno ainda são perspectivas topográficas que muitas vezes, sem perceber, apenas trocamos suas denominações, porém guardamos o mesmo sentido de paraíso e punição. Porém, mais importante do que saber exatamente o que nos acontecerá no futuro, tão incerto, é compreender a relação intrínseca entre a vida como encarnados e a vida como desencarnados. A finalidade dos depoimentos dos desencarnados, né, principalmente as psicografias que a gente pede, é esclarecer que há entre nosso modo de viver no cotidiano terrestre e nossa situação no mundo espiritual. Esclarecer, né, que tem que ser uma continuidade. Por isso, quando ainda estamos revoltados com os acontecimentos de nossas vidas, pouco podemos aproveitar do aprendizado que eles oferecem e, portanto, mais tempo levamos para nos libertar do sofrimento inerente a eles. Dessa maneira, mantemos conosco o inferno e continuamos distantes ainda do céu da sabedoria divina. E ela continua, voltando à frase de Emmanuel, que afirma que pedimos a luz da sabedoria. Já falamos sobre o modo como pedimos. Resta saber de que sabedoria carecemos. Creio que se trata de amor. Sabemos pouco do amor, porque ainda estamos aprendendo a amar. É esse o céu para o qual nos dirigimos, quando desistimos de nos queixar, de nos revoltar, de esperar uma salvação externa sem nosso esforço. É o céu da esperança, da sabedoria divina, que é capaz de acolher e atenuar nossa multidão de pecados. Acolhemos o céu em nosso coração quando acendemos a luz da fé, ao lembrarmos que tudo aqui na terra é transitório e necessário. Essa perspectiva requer de nós, portanto, uma atenção constante em nos tomarmos como os espíritos imortais que somos, e no fato de que estamos experienciando uma encarnação finita, única e singular. Nem o dia de ontem volta, né? Viver como os imortais que somos pede vigilância, aproveitamento de tempo, valorização da vida, conexão com a alegria de viver e agradecimento por tudo que vem ao nosso encontro. Essas ações são oportunidades únicas de crescimento espiritual. Cabe então a cada um de nós, a todos os instantes, a reflexão sobre a finalidade de nossas ações. Elas atendem ao nosso progresso, ao nosso crescimento espiritual e o dos outros, com os quais estamos compromissados a aprender a amar. Então é aí o céu. É fácil alcançar o céu? Às vezes nós temos momentos, outros momentos não. Quando a gente remoe pequenezes no dia a dia, quando a gente está, né, num humor danado de ruim, quando a gente está irritado, nesse momento eu estou no céu? Mas naqueles momentos de alegria, naqueles momentos de gratidão, de contemplação à criação, né? De esforço em superar uma dificuldade, eu me encontro no céu. Então não preciso desencarnar para estar no céu. O contrário também, não é mesmo, gente? Então é importante. E eu trago aqui do Hermance, para a gente concluir, antes da nossa segunda parte, um incentivo para nós. Né? É importante a gente sentir que nós somos deuses. Jesus nos diz, né? Vós sois deuses. Se somos, por que nós não estamos agindo como qual? Se carregamos a centelha divina, por que ainda não estamos agindo como tal? Mas somos pérolas. Pérolas de Deus. A pérola, uma das mais belas joias naturais, é formada a partir do instante em que as ostras são agredidas por algum agente externo e liberam uma substância chamada nácar, cujo objetivo é envolver aquele elemento agressor e protegê-las. O acúmulo de várias camadas de nácar em movimentos concêntricos vai formar a pérola depois de algum tempo. Olha que coisa linda! A felicidade é como a pérola, que se forma dentro da ostra. Nasce dos embates de cada dia no esforço da transformação no reino do sentimento. Portanto, mesmo com os problemas e dificuldades,
Não desanime ou interrompa seus ideais de espiritualização. A seu tempo, perceberá um clarão reluzente na tua intimidade, refletindo a riqueza e a sabedoria do Pai, que servirão para embelezar a vida e fazer-te mensageiro da paz em ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. É deixar a pérola da alegria luzir para tudo que vibra à tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Quanto significa essa expressão? Abra-te para a vida sem medo ou culpa. Acredite no futuro. Trabalhe e sirva. Ame e perdoe. Inevitavelmente será respondido pelas leis que conspiram a favor de teu progresso e ascensão. Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda a inabalável certeza que foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostra da terra e pérola da sua criação, de Hermance. Então é isso. Nós estamos aqui burilando, nós estamos aqui tendo atrito, nós estamos tendo dificuldades na convivência, mas nós estamos progredindo. Ninguém evolui, todos nós evoluímos. Às vezes ficamos estacionados um tempo aí, mas por lei de progresso nós evoluímos. E Deus, Jesus, nosso mestre, toda a espiritualidade de lá, não nos desampara. Isso é importante lembrar, né? Quando nós buscamos a fé, lembrar que nós temos sempre, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Né? Isso é importante. Então é isso, gente. Nós vamos agora para a nossa segunda parte. Eu convido todos. Olha que céu lindo. E ele é aqui na terra, gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, eu vou convidar primeiro a todos a olhar essa imagem, depois fechar os olhos, tranquilamente. Pode soltar as pernas, os braços, sentir a vontade de fechar os olhos e acompanhar, então, o tratamento que nós vamos fazer. Um tratamento com cromoterapia. Então, vamos lá. Feche os olhos. Pense em seus pés. Coloque-se confortavelmente. Pense nas suas pernas. Relaxe as pernas. Pense em seu corpo, desde os ombros até o encontro com as pernas. Relaxe os nervos de toda essa parte do corpo. Relaxe os músculos que envolvem a coluna. Relaxe os nervos do pescoço. Respire lenta e profundamente. Expire. Inspire, segure o ar. Conte até 3 e solta. Novamente. Inspire, segura, conta até 3 e solte. Sinta a respiração. Pense agora no seu rosto. Relaxe os músculos do rosto. Solte os maxilares. Desligue-se de todos os problemas e dificuldades do dia de hoje. Apenas respire profundamente, permitindo que o oxigênio entre em todo o organismo. Imagine a atmosfera que envolve esse ambiente, coberto com uma cor rosa cintilante, e continue respirando. Quando você respira, todos os seus órgãos internos passam a ser envoltos por esse oxigênio rosa. O coração começa a pulsar intensamente, envolta nessa cor, além dos pulmões, o aparelho mental, os músculos, os tecidos, as células e átomos que compõem o seu organismo. Isso tudo vai lhe trazendo uma sensação de relaxamento, de tranquilidade. Para você relaxar ainda mais, imagine-se preparado, desprendendo-se totalmente dos problemas que o preocupam. E nesse local de árvores, um mar puro, grama verde, flores de várias cores, vamos nos assentar na grama, ou quem preferir caminhando ou embaixo da árvore.
onde se sentir confortável. Deixe que a brisa do vento toque seu rosto, que o calor do sol acaricie sua pele. Uma cor laranja vai reconstituindo toda a sua estrutura neurológica, bem como reorganizando e vitalizando o seu banco de memórias, onde estão fixadas suas recordações. É de lá que você vai se conectar com o sentimento de gratidão que existe em você. Recorde de todos e de tudo que puder, vibrando para eles o bem, a alegria, o amor. Que a partir desse instante, o seu banco de memórias e seus sentimentos se harmonizem e promovam seu crescimento e das pessoas que lhes são queridas. Sobre o seu coração, uma intensa luz rosa, revivendo os sentimentos mais puros de amor e fraternidade, eliminando do seu organismo qualquer sentimento desagradável. Nesse instante, os seus chakras mantêm-se revitalizados e protegidos. Finalizando, uma luz dourada sob os seus cordões prateados, reequilibrando todo o seu corpo. Agora vamos voltando para cá, para o salão, tranquilamente, suavemente, com os corações abertos, com a mente receptiva. Vamos nos preparando para receber os passes. Através dos passes recebemos a energia que alimenta a nossa fé, fortalece as nossas convicções de bem, que nos liga mais ainda ao nosso Criador. Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. É deixar a pérola da alegria luzir para tudo que vibra à tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Em conclusão, comentamos que há muitos companheiros queridos do nosso ideário satisfeitos com o fato de apenas evitarem o mal. Entretanto, estejamos em alerta para a única referência ética que servirá a cada um de nós no reino da alma liberta. Fazer todo o bem que podemos no alcance das nossas forças. Fora isso, somente trabalhando por uma imensa metamorfose nos reinos do coração, de onde procede todos os males, é que estaremos alcançando o céu. Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas aqui trazidas. Pedimos também pelos nomes nos livros de vibrações encarnados e desencarnados, que possam receber a luz, possam receber o alimento, aquele que tem buscado na cura, tanto do seu corpo físico como do seu espírito. Que sejam levados a cada um, onde quer que estejam. Vamos agora, encerrando a nossa conversa fraterna dessa noite, unidos, né? Um só coração, elevando os nossos corações ao alto, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.